Olá, tudo bom, Paulinha? Oi, bom dia, tudo bem? Manu, bom dia. É, se o Fernando e o João Paulo não entrarem, meninas, dê um toque no grupo de vocês. Fala, hoje eu preciso entregar as notas da T1 e eles não enviaram, né? Se de repente não quiser fazer, beleza. Mas é só porque, como está bem fácil, de repente esqueceram, dormiram e tal. Pede para mandar logo, tá? Por favor. Se for o caso, eu querer mandar pelo celular e tal, é só para não perder, beleza? Então, Tá menina, bom. olha só, a aula de hoje eu ainda não postei, tá? Assim que acabar a aula do Zoom, eu vou gravar e vou postar, né? Eu sei que vocês não fazem isso, mas assim, sabe quando você tem um trabalho para entregar na segunda-feira e você faz domingo à noite? Era eu fazendo a aula ontem. Aí realmente não deu tempo de gravar e postar, programar para postar e tal, tá? Então, eu vou começar a nossa revisão e aí eu vou pedir para que você espere pelo menos até a parte da tarde para continuar, né? A gente vai até um determinado ponto e a continuação dessa aula vai estar gravada. Só que eu ainda não gravei, ainda não postei, mas eu vou fazer isso assim que acabar, né? Então, hoje à tarde já vai estar liberado. Eu vou pedir a Luísa para mandar um bilhete assim para vocês, tá? Caso para vocês saberem. Então, é isso. Bom dia, então, para todo mundo. Vamos começar. Eu fiz uns slidezinhos para a gente começar a trabalhar esse assunto, esse conteúdo de prova que está show de bola, está muito bom, bem facinho, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês e vamos lá. Aqui. Então, como eu sempre falo, a gente precisa saber qual é a obra que a gente está trabalhando e quem é o artista, tá? De posse dessas duas informações, a gente consegue, então, descrever ou discorrer sobre o assunto. Tá? Então, a gente vai falar da obra Verturmos, de Arcimboldt, tá? Então, olha só, o nome dele é Giuseppe Arcimboldt. E Verturmos, ela foi feita 2 anos antes de Arcimboldt falecer, dele morrer, tá? Quem era Verturmos? Era um deus romano que reinava sobre todas as estações do ano. E ele fez esse retrato para o imperador Rodolfo II, né? Então, a fisionomia é do imperador Rodolfo II, que ele era um mecenas, tá? E que é mecenas? São cidadãos patrocinadores de arte e de artistas, tá? E a gente está no século XVI, no finalzinho do século XVI. Então, a gente fala que é a última fase do Renascimento, ok? Então, aqui a gente tem o nome, obra, artista e movimento, aonde ele se encontra nessa história, tá? E é um retrato para o imperador e o porquê desse tipo de retrato, de legumes e de frutas e verduras e tudo mais, ok? A gente sabe que é uma característica de Arcimboldt, mas logo de cara nosso livro abre dessa forma, tá? O Arcimboldt, ele começou a trabalhar, né, com arte, fazendo desenhos para vitrais e tapeçarias para a igreja, principalmente para a Catedral de Milão. Então, ele já não começou fazendo retrato. Ele era benquisto na corte, ele passou por 3 imperadores, o Ferdinando I, Maximiliano II e o Rodolfo II, né? Então, assim, ele era conhecido, ele era um artista de renome, apesar das obras dele, alguns acharem que era grotesca, né? Vem grotesco.
E aí, não é que era grotesco de ser uma coisa horrorosa, medonha. Essa palavra grotesco é uma palavra italiana que vem de grota, que quer dizer de pequenas cavernas, né? Foram, né, os achados arqueológicos da época acharam escavações e figuras de objetos que tinham crostas presas, tanto nos quadros, nas peças, né? E essa crota, essa coisa, assim, como se fosse essa coisa grotesca de grosso, de ser algo grosseiro, né? E assim, algumas pessoas diziam que os retratos de Arcimboldo tinham esse ar grotesco, ok? Você vai falar assim, Flávia, está no final, né? Não se tem uma data certa. Hoje termina a Renascença e hoje começa o Barroco. Como ele está no finalzinho do Renascimento, né? Muita gente acha que ele é do Barroco também, mas aí ele está realmente nessa transição, né? Ele não se enquadra, ele se enquadra no período que é o Renascimento, porém ele já começa a utilizar elementos do Barroco. Então, assim, qual era uma característica do Renascimento, né? O realismo detalhado em alto nível técnico, tá? O equilíbrio composicional. Você vê na obra dele que, por mais que seja grotesca ou que seja é, ou que a gente não goste, né? Porque acha feio, alguma coisa assim, essa forma de retrato, você vê que há um equilíbrio. Não tem nada pendendo para um lado ou para o outro. Todos os elementos foram estudados para estar ali, né? O encaixe, a forma, tá? Tem um equilíbrio da composição no uso das cores, no uso do próprio elemento, tá? A perspectiva é característica do Renascimento e ele usa de perspectiva nos seus retratos, então ele faz um trabalho que a gente podia dizer que é da Renascença. Porém, ele trabalha com contraste, com um jogo de luz e sombra que é muito característico do Barroco. Não tem aquela coisa do claro e escuro, a dualidade que vai vir no Barroco, ele começa a trabalhar. Pode ver que grande parte dos retratos que estão, né, expostos no livro de vocês tem um fundo preto para chamar a atenção para o plano inicial, que é o plano de fundo é preto para chamar a atenção do primeiro plano, que é o retrato. Tá? Então, ele começa a colocar esses elementos bem, como eu vou falar, bem atuantes no retrato. Então, ele pega um pouquinho dos dois. Tá? Mas, dependendo do contexto de uma pergunta, né, ele é do Renascimento, apesar de estar bem no finalzinho, e usar coisas do Barroco. Tá? Prestem atenção, eu estou seguindo uma linha assim, de fala, né, do livro de vocês. Nos exercícios, tá? Refaça os exercícios com atenção. Eu deixei todos os gabaritos para vocês, tá? Tem os fatos concretos, as observações concretas, as cores predominantes, tá? Tem algumas perguntas que são bem, assim, que por mais que sejam sua opinião, na verdade, tem umas que são bem concretas, assim, é aquilo e pronto, tá? Vê questões que são comparações com uma obra com a outra, tá? Principalmente quando vai falar de períodos diferentes, assim, ou períodos muito próximos, para a gente ver um pintor da Renascença tradicional e Arquimboldo, tá? Tem esse tipo de atividade no livro. Tem uma atividade também que é muito legal de transformar a obra em simples formas geométricas, né? A ideia de que tudo você parte da geometrização, quando você começa a desenhar, você sempre faz um esboço, como se fosse formas geométricas. Depois que você coloca a forma, nenhum artista começa a desenhar já com os detalhes, né? Ele sempre faz, se é um rosto, se é um corpo humano, faz meio que um oval ou uma bola. Os braços sempre são meio que uns bem sutis, mas sempre são como se fossem cilindros, né? Como cubo não, retângulos. Então, a forma geométrica, ela que dá todo esse começo, é o primeiro passo para terminar um desenho. Tá?
Então, refaça essas atividades com atenção, ok? Uma coisa muito importante do trabalho do Arquimedes são os efeitos visuais que ele coloca, tá? E o volume é um efeito visual da qual ele trabalha com bastante, com maestria, tá? O que é um volume? É a sensação de profundidade ou de que a figura está saltando da página, tá? Arquimedes, em seus desenhos, aplicava volume com o sombreamento e o jogo de luz que aplica. É a história lá do Barroco, aquele esfumado, né? A luz e sombra. O volume que se distingue, o volume que distingue, é o volume, né, que distingue a forma de um quadrado de um cubo. Então, assim, a gente tem uma reta, e aí o quadrado e o cubo, você consegue perceber claramente o que é um cubo, o que é um quadrado. Tá? Então, assim, o elemento visual, ponto, linha, forma. Dessa forma, a gente, então, trabalha outros efeitos visuais, tá? E aí você percebe aqui o volume, a diferença, o que dá, o que destaca. Então, você percebe que as obras de Arquimedes têm essa coisa do cubo, do volume, ok? Vou passar só mais um. Profundidade, também conhecido como largura, corresponde à sensação de distância provocada por elementos gráficos voltados para esse objetivo. Então, aqui a gente está com um cubo, a gente já sabe que ele tem um volume, né? Você percebe o volume nele, né? E você percebe a dimensão. A gente tem a altura, a gente tem o comprimento, então vamos lá, a gente tem a altura, o comprimento, e a gente tem a largura, que é justamente uma dimensão visual que também é conhecida como profundidade. Ok? E eu vou deixar para falar da melhor de todas, que é a perspectiva, na nossa aula gravada. Tá? Por hora, você vai ficar com esses dois elementos e com essa introdução ao Arquimedes, tá? Refaçam, né, os exercícios já com mais atenção. E eu estou aguardando, então, né, quem ainda não enviou o seu, vamos ver se está em aula. Acho que está todo mundo. João, não. Por favor, já que tem mais gente agora, vê se o Fernando quer entregar, o João e o João também, por favor. Só falta esses dois, tá bom? E é isso, gente. Dúvidas nessa introduçãozinha? Não. Eu ia bater de novo todos os exercícios, mas como já tem a resposta, como a gente já fez isso, eu vou deixar para que vocês façam. E se tiver alguma dúvida, vocês podem tentar mencionar de alguma forma. Beleza? Ok? Paulo, Azevedo, você está aí? Paulo? Acho que não, né? Ele não tá, não. Cara, e o pior é que ele não participou em quase nenhuma aula. Nenhuma mesmo. Então, eu preciso... Não, bom, enfim, depois eu converso com você. Bom, meninas, e Hugo e Paulo, um beijo. Na dúvida, pode perguntar se são liberados. Eu vou já gravar a aula de vocês, já vou postar para vocês terem toda essa aula, toda essa continuação. Tá bom? Paulo, vocês ainda estão na casa da sua tia? Sim, eu tô. Eu Então, devo. Por quê? Não, é porque assim, eu preciso dar uma força para o seu irmão para ele mandar ter um dele. Tá, eu vou falar com ele. Por favor, porque eu tenho que enviar as notas hoje, por isso que eu falei dos meninos aqui da turma, né? Então, se você tiver contato, vocês, né, quiserem, pedem para eles mandarem logo, porque o do Wagner não é difícil, só é chatinho de fazer, mas dá um help e qualquer coisa, pega o meu celular com a Luísa, pode enviar pelo celular? Tá. Tá? Isso para todo mundo, tá bom? Fala com os colegas de vocês também. Beleza, gente? Ó, um beijo, fica com Deus e tchau para todo mundo.
Eu vou gravar a aula de vocês e já estou postando. Tá? Tchau, tchau. Tchau, professora. Beijo. Tchau, professor. Tchau.